Olá, uma boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Uma boa noite a todos vocês. E aqui estamos para mais algumas reflexões nessa nossa reunião pública virtual, sobretudo em razão podemos dizer, do agravamento da situação de pandemia, em especial aqui no município, com um aumento do número de mortes, um aumento do número de casos confirmados, e onde nós, simplesmente cumprindo as determinações do poder público, precisamos evitar aglomerações para diminuir, o índice de disseminação deste vírus, sobretudo aqui no nosso meio, e em especial porque a gente percebe, no movimento espírita, assim como no movimento religioso de uma forma geral, o índice de pessoas de mais idade é maior do que as pessoas mais jovens, adolescentes. E da mesma forma, o índice ou o número de pessoas com algum tipo de comorbidade ou algum tipo de problema também acaba sendo maior, exatamente por conta daquilo que o próprio Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nós estamos justamente aproveitando essas oportunidades para fazermos as nossas reflexões. Nós não deixamos de fazê-las e nós gostaríamos que todos vocês estivessem também conosco, envolvidos, em especial nesse instante, porque nesse instante também a espiritualidade se encontra reunida para levar a todos os lares, a todas as pessoas que se encontram sintonizadas, as energias e vibrações que nós estávamos já acostumados lá a buscar, lá no nosso grupo espírita, sobretudo no contato direto com as pessoas e com os próprios espíritos. Já fizemos aí a nossa oração inicial, já tivemos a oportunidade sempre de, através de uma canção, melhorar um pouco as nossas vibrações, e aqui estamos para algumas reflexões, e algumas reflexões que considero, como sempre, adequadas, ideais, sobretudo para o momento em que nós estamos vivendo. Meus queridos, recentemente nós tivemos a oportunidade de discorrer no Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Americana, sobre o bom ânimo, como ativar o bom ânimo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de nos ouvir. Aqueles que quiserem, inclusive, podem acessar lá na página do Centro Espírita Nosso Lar de Americana, que vocês vão encontrar lá gravado a nossa exposição. E a gente fez uma digressão bem interessante, sobretudo no passado da própria religião aqui no planeta, das informações sobre a existência de um Deus único, onde nós procuramos, pelo menos, atiçar algumas reflexões no que diz respeito aos objetivos da reencarnação. Não sei se todos que conseguiram nos acompanhar conseguiram também captar a nossa ideia, ou pelo menos a ideia central, que é exatamente desenvolver algumas reflexões sobre a forma de nós agirmos, em especial desenvolvendo um pouco mais de coragem para enfrentar, sobretudo, as nossas próprias dificuldades, os nossos vícios e os nossos defeitos. Sim, temos aquilo que nós chamamos, ou que assim se chama, de neuroplasticidade cerebral. Falamos um pouquinho sobre isso, e algo que se confunde também com uma palavra muito utilizada ultimamente, a resiliência, que ambas representam essa capacidade que nós, sobretudo a nossa estrutura, e quando eu falo nossa estrutura, nós temos que colocar a nossa estrutura física, perispiritual e espiritual. A capacidade que essa estrutura tem de reformular, podemos assim dizer, os seus conceitos, que serão imprescindíveis para a busca da perfeição, da própria evolução e da felicidade. Quando nós vivenciamos, ou quando nós experienciamos algo, nós lançamos, em especial, quando este algo, quando este fato, quando este episódio, ele acarreta para nós
algumas emoções um pouco mais, vamos assim dizer, aguçadas, algumas emoções que mexem um pouco mais conosco, elas ficam mais facilmente gravadas no nosso inconsciente ou nas nossas janelas de memória. E acontece que quando nós experimentamos essas emoções, quando nós experimentamos essas sensações e quando mantemos a gravação de tudo isso, nós carregamos por várias existências, por várias encarnações, aquilo que está ali gravado. E o que acontece? A cada nova encarnação, e aí a gente aprende lá na questão 67 de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação. A cada oportunidade que nós temos aqui na carne, o objetivo é exatamente fazer com que nós alteremos aquele padrão que nós mesmos fomos registrando na nossa memória, partindo do princípio da necessidade de uma evolução. Porque com o conhecimento ou com o avanço do conhecimento, nós não podemos ter os mesmos parâmetros do passado. Por isso a reencarnação e sobretudo com esquecimento, para que através dessas novas experiências a gente vá buscando estas modificações neuronais, essas modificações cerebrais, e automaticamente para que essas coisas novas advindas de um patamar evolutivo acima ou maior se transformem em verdadeiros hábitos na nossa vida. Por exemplo, o que significa a palavra resiliência, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram em palestras profissionais e que é muito utilizada pelos profissionais da área. Hoje, professores usam muito. A resiliência nada mais é do que aquela capacidade que o indivíduo desenvolve de lidar com problemas. Só que não é apenas e tão somente lidar com problemas, mas de se adaptar a determinadas mudanças. Vejam, nós estamos diante de uma pandemia. Quantas mudanças nós nos vimos obrigados a partir de fevereiro, março do ano passado? Muitas. E aí eu pergunto, como nós nos adaptamos a essas mudanças? Como que nós começamos ou como nós passamos a lidar com os problemas agora que nós não temos, por exemplo, e aí me desculpe aqueles que não gostam, mas muitas das vezes nós achamos e entendemos, não sou só eu, há outras pessoas que dizem o mesmo, mas só desculpem a expressão. É porque eu acho uma expressão mais adequada para as nossas reflexões. Por favor, não me entendam mal. Mas como que nós passamos a lidar com os nossos problemas quando nós perdemos, por exemplo, a muleta da casa espírita? Eu estou falando muleta por quê? Porque muitos de nós, infelizmente, utilizávamos o centro espírita como muleta. A gente precisava, eu estou precisando tomar um passo, a gente vai lá e, opa, espiritualidade, me ajude, oriente esses espíritos, me deixa limpo, me deixa livre. Qualquer problema que eu até corria, ia para o centro. Mas nós temos que aprender, e aí, pelo menos na minha visão, está aí um dos motivos que a própria pandemia veio, é exatamente para nos aprender através. Aí está aqui um exemplo da resiliência, que não é uma questão religiosa, mas é uma questão humanitária, ou que a sociedade, que a humanidade como um todo deve entender e deve aprender. Como que nós passamos a lidar quando a gente perde exatamente este contato com as casas espíritas? A gente sabe, é claro, que um abraço, o carinho, que tem tanta coisa que a gente buscava na casa espírita. Mas será que a gente agora, longe dela, nestas mudanças, estamos tendo resiliência o suficiente para nós começarmos a colocar em prática os ensinamentos do próprio Cristo? Gente, Jesus, nós sabemos, ele não fundou nenhuma igreja. Aliás, muito pelo contrário. Jesus procurava exatamente mostrar para a humanidade que o templo que deve ser erigido para adoração a Deus deve ser o nosso próprio coração. Exatamente procurando nos tirar ou modificar aquilo que as pessoas acreditavam até então naquele momento.
Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Este foi exatamente o discurso que ele utilizou para esclarecer a samaritana, porque ela queria saber onde eu devo adorar a Deus. Eu devo ir lá num templo de Jerusalém ou pode ser aqui no Monte Corazim? Não, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Então a gente precisa aprender. A situação atual nos faz, pelo menos, nos induz a trabalhar melhor com esses aspectos, com a resiliência. Então, o esquecimento do passado, e eu já passo para essa neuroplasticidade cerebral, o esquecimento do passado, muitas das vezes ele vem exatamente para quê? Para que a gente tenha acesso a essas novas experiências e a gente fuja um pouco desses arquétipos que nós trazemos no nosso inconsciente. Gente, nós levamos uma vida, e aí nós falávamos exatamente nessa conversa, nesse diálogo, nós levamos uma vida hoje que não diretamente adoramos aqueles deuses que os gregos e os romanos nos passaram, mas indiretamente nós os adoramos. Nós não temos ainda aquela convicção e a certeza de um Deus único. Por exemplo, nós adoramos a beleza, nós adoramos a deusa ou o deus da saúde, o deus ou a deusa da riqueza. Tudo isso são valores que a gente vai buscando que inconscientemente, ou seja, lá na nossa mente, a gente procura adorar. E às vezes nós revestimos esses deuses. Não, Deus como diz o Salmo 23, aquela tradução equivocada, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar saúde, não vai me faltar riqueza, não vai me faltar... Mas calma aí. Será que foi isso que o próprio Cristo quis nos ensinar? Será que foi isso que Cristo quis nos passar? Então, resiliência é isso. Aprender a lidar com os problemas, com as mudanças. Aprender a superar obstáculos. Resistir a pressões e situações adversas como essa pandemia. Tem muitas pessoas ficando desesperadas. Tem muitas pessoas depositando tudo apenas e tão somente nas vacinas. Mas espera aí, será que nós conseguimos já aprender e assimilar tudo aquilo que a espiritualidade quis nos ensinar? Será que a gente conseguiu desenvolver essa resiliência? E no que diz respeito a essa neuroplasticidade cerebral, será que a gente já conseguiu modificar um pouco essa estrutura e, sobretudo, aqueles conceitos ou eliminar preconceitos que nós trazemos no nosso inconsciente? É o momento de nós refletirmos sobre isso. E é claro, nós temos que contar, sobretudo, com os ensinamentos que a própria doutrina espírita nos apresenta. Nós temos que contar com a prece. Sim, a prece é importante. Está lá na lei de adoração, sobretudo na questão 660 de O Livro dos Espíritos. Todas as vezes que a prece ela é sincera, ela é de coração, Deus destaca espíritos que vão nos assistir, porque a função dos espíritos é essa. Então Deus destaca, vai lá e auxilie, eu estou concedendo, mas desde que a prece seja sincera. Inclusive, nas questões seguintes, Kardec vai perguntar, mas tinha que ser uma prece coletiva, ela é melhor, ela é mais atendida? Não tem diferença. O importante é a forma como você se dirige ao Criador. A prece sincera é o que nós precisamos aprender. Sobretudo para que, nesses momentos de dificuldade, nós consigamos alterar um pouquinho essa nossa atividade neuronal, para que a gente possa, através da prece, buscar uma inspiração e mudar os nossos comportamentos. E aí nós vamos atingir o objetivo da reencarnação, que é buscar o aperfeiçoamento. Essas, meus queridos companheiros, foram as reflexões que nós propusemos para hoje. Espero que todos vocês consigam analisar e avaliar um pouco mais o nosso próprio íntimo. Aqui não é para a gente julgar ninguém, não, é para nós nos autoanalisarmos e utilizarmos as experiências, com mais o conhecimento da doutrina espírita e a ação da espiritualidade sobre a nossa vida, para atingirmos
esses objetivos. E aí, cumprindo com todos eles, a gente vai automaticamente também ser melhor recepcionado na espiritualidade quando do nosso retorno. Muito obrigado a todos vocês, ótimas reflexões e que a nossa reunião consiga atingir o êxito esperado pela própria espiritualidade. Até o nosso próximo encontro.